Entra no ar mais um campeão de audiência. Muito bom dia, pessoas. Seja muito bem-vindo a mais um Aprender Mais. Dia 7/8 de 2020, sexta-feira. A frase do dia é: faça da sua dificuldade a sua maior motivação. E sem enrolação, já vamos lançar uma enquete. Entre no nosso site www.com.br Aprender Mais e vote bastante na nossa enquete. História é ciência, sim ou não? Vote bastante, mas você aí que ainda tem dúvida, a gente convidou duas especialistas que entendem muito do assunto, a Raniele Queiroz e a Nayara Guimarães. Olá, bom dia. Meu nome é Raniele Queiroz e eu vou estar falando para vocês sobre um assunto que gera bastante discussões, né? Algumas pessoas acreditam que algumas pessoas acreditam que não é, que é o fato da história ser uma ciência. Então, a história é uma ciência? Será? Então, a história, como a gente sabe, é o conhecimento obtido a partir de um estudo, de uma investigação. Essa investigação é feita pelos historiadores. Mas aí, será que eles vão lá e só ouvem as histórias que as pessoas contam? Não, né, gente? Eles vão lá, eles investigam, eles buscam objetos. Não é tipo você só ouvir uma história e falar, não, aquilo aconteceu. Não, tem toda a investigação por trás daquilo, né? Até você dizer assim, não, isso aconteceu de fato, chegar àquele conhecimento. O surgimento da história, enquanto uma ciência, né, no campo de estudo, foi lá antes de Cristo. E um desses historiadores foi Heródoto. Heródoto viveu entre 485 a.C. e 425 a.C. Ele sistematizou os eventos da história dos gregos e de outros povos antigos, como os egípcios, por exemplo. Um desses eventos foi as guerras médicas, conflito travado durante a invasão da Grécia pelos persas. Tá, isso foi antes de Cristo, né? Mas, porém, a história foi considerada realmente uma ciência lá por volta do século XIX. Inclusive, alguns historiadores, né, como Cal e Engels, eles contam que a história tem a relação direta com o homem e as suas mudanças. Então, tudo que o homem faz é história, em outras palavras, e eles buscam explicar o quanto que mudou o pensamento, as relações, né, o jeito das pessoas se tratarem, o modo de falar também mudou, e as coisas que hoje em dia as pessoas usam, os meios de comunicação, os meios de transporte, tudo isso mudou. Então, o ser humano está mudando constantemente e a história, ela nos mostra, nos possibilita, né, entender como que foi que isso aconteceu, como foi possível a gente chegar até aqui e da onde veio, né? Da onde a gente veio e aonde a gente está, e busca também a gente pensar, então, para onde a gente vai? Quanto tempo a gente tem? Eu sempre achei bem interessante quando são encontrados fósseis, né, de pessoas que viveram há muitos anos atrás, e aí vão lá e falam, eles viveram há tantos anos atrás, e nossa, deve ser... E a maioria das pessoas não dá muita importância, né, pra isso. E, inclusive, meu pai mesmo, eu já vi ele, tipo, passou na reportagem, assim, que tinha descobrido um fóssil. Aí ele falou, com certeza isso é mentira, porque de onde é que essas pessoas vão tirar
o quanto de tempo que aquela pessoa viveu aquele tempo atrás, como é que eles vão saber? A maioria das pessoas não sabe, né? Mas tem uma história, aquilo tem um estudo por trás. Não é só você achar uma coisa e dizer assim, aquilo foi tantos anos atrás. Não, é um estudo, pessoas se dedicam. O historiador, ele se dedica àquilo, a vida dele toda. É uma profissão como qualquer outra, e uma profissão muito importante, porque o que seria de nós se não entendêssemos o passado, se não soubéssemos? Já imaginou? Será que a gente teria a modernidade que tem hoje se a gente não soubesse o que aconteceu no passado? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Imagina se você não estudasse história. E aí, como seria? Bom dia, eu sou a Nayara. Eu vou estar aqui participando do programa Aprender Mais, né? E é sempre um prazer estar aqui compartilhando um pouco, né, do meu conhecimento com vocês. Bom, eu vou participar aqui um pouquinho, né, do debate sobre história não é ciência. Então, o que eu posso falar para vocês? Muitos historiadores têm várias definições distintas sobre história, né? Várias definições ali diferentes. Por exemplo, o Marco Bloch, ele considerava que história não é ciência. Ele falava que história estuda as transformações, né, humanas ao longo do tempo. Bom, Marco Bloch, ele era um historiador ali no século XX da França, né? Era de uns muitos conhecidos, né, importante ali naquela época. E ele participou também de um movimento, né, na França que chamou de Escola de Análise, né? Também a Revista de Anais, né, que tinha vários historiadores que participou ali daquele movimento, né, que tinha como propósito revolucionar a história, né, que no caso seria o que? O oposto da história tradicional, né. Então, o que os anais queria era o contrário da história tradicional, que é a história metódica, né. O que quer dizer a história metódica? É aquelas histórias, né, dos grandes figuras, os políticos, governantes, né, que as histórias deles era que falava que era história de verdade. Por quê? Porque tinha documento, né? Que documentos eram esses? Os documentos que os governantes faziam. Por isso que eles falavam que era história de verdade, porque tinha documentação. Vou dar um exemplo. Tipo, o que um camponês fala, ele vai falar o que alguém falou, que ouviu outra pessoa falar, né? Não tem comprovação, não tem documento. Então, para eles, né, os figuras, essas histórias não tinham valor nenhum. O que tinha eram as histórias dos governantes, porque tinha documentação, né? Então, os anais acreditavam que esse pessoal, né, da história metódica era muito parcial. Por que parcial? Porque eles acreditavam na história do camponês, de uma pessoa comum, na história econômica, na história cultural, né? Não aquelas histórias que somente tinha documentação. Então, para eles, né, a história é ciência, né, para essas figuras. Por quê? Porque a história tinha documentação, né, tinha documentos oficiais do governo. Então, para esses caras, a história era ciência, né. Já para o Marco Bloch, não era, ele não pensava assim, como eu já falei. Ele pensava que essas pessoas eram muito parcial, né, porque a história para ele não era só isso. Era o que, como eu já falei, era história cultural, história econômica, né? Então, né, o Marco Bloch, né, o pessoal lá dos anais, eles pensavam assim, história não é só isso, né? Não é só essa parte parcial, não. História tem um personagem ali por trás, né? É tipo assim, igual o Marco Bloch participou da Primeira Guerra Mundial. Então, ele ali naquele momento, ele pensou, nossa, essa história vai entrar como história política,
como assim? Os governantes não estão aqui sentindo na pele o que eu estou sentindo, não está vendo o que eu estou vendo, né? Quem está do meu lado são os soldados. Então, essa história não pode entrar como história política. Então, o que eu quero falar é que os governantes, né, eles escreviam, documentavam, mas na realidade ele não passou aquilo, ele não viu, não sabia se era a verdade, né? Não sabia a realidade. Então é isso que o Marco Polo queria dizer, né? Que história não é só interesse político. Então, o Marco Polo, ele tem um livro, né? Escreveu um livro muito interessante, que é Antologia da História ou O Ofício do Historiador. Né? Nesse ofício, ele tenta explicar, né, o que é a história e o que é ser um historiador. Esse livro é muito interessante porque ele foi escrito numa situação bem tensa, né? Porque ali entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, né, teve a Revolução Francesa, né, que ele foi representar a França, né, defender, e ali ele foi preso pelos nazistas. E durante ali na cadeia, né, na prisão, ele escreveu esse livro. E ele estava lá, né, e pensou numa pergunta que o filho dele fez, que foi: o que é história, né? E ele pensou, cara, porque muitas das vezes, né, crianças fazem perguntas assim, tipo, por que o céu é azul? E a gente fica assim, meio que pergunta besta, mas não é, a gente deveria saber, né, para poder falar para eles. Aí veio, né, a vontade dele pesquisar. Então, aí que ele fez a definição de história, né, que ele fala que história é a ciência do homem ao longo do tempo. Aí, nesse livro, né, Antologia da História, ele vem com a definição de história, que é a ciência dos homens no tempo. Como assim, né? Ele diz que o diferencial da história para ciências naturais é que a história estuda o homem, né? Então, né, para ele, ela tá dentro, né, a história das ciências humanas, né? Mas como assim? Né? Porque dentro das ciências humanas tem várias disciplinas que tratam do homem, né? E aí, qual o diferencial, né, da história para essas outras disciplinas, né? Aí que ele diferencia, né, o homem no tempo, né? A história trata do homem no tempo, né? Ele fala isso, né? E o que quer dizer o homem no tempo? Mas ele não quer dizer com isso, né, o homem preso no tempo, né, mas sim articulando ali, né, pensando, né, durante o tempo, articulando, né, ali durante o passado, presente, futuro. Então, essa definição de história, né, para o Marco Polo é assim o homem no tempo, né, como o tempo influencia a cabeça do homem, as atitudes do homem, né, com o passar do tempo, aí vem o tempo, passado, presente, né? Então essa é a definição para ele, né? Então nesse livro, né, ele queria esclarecer para que serve história, o que é história, né? Então esse livro é bastante interessante, né? E história também para ele não é só história, fazer perguntas, né, interrogações. Não, história é fazer você questionar, você pensar, você ter uma mente crítica, né? Você ter interesse de pesquisar porque aconteceu, né? O que aconteceu, é verdade, não é? Então esse é o diferencial da história, né? História é fazer você questionar, pensar, ser crítico e não só ter interrogações, perguntas. Eu acho que deu para esclarecer um pouco as dúvidas aí. Então continue voltando lá. Mas agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre o ensino na história nos anos iniciais da criança. Quais são as matérias recorrentes para essa série? Qual a sua importância? Por isso, a gente convidou 3 especialistas para conversar com a gente. A Carla Silva, o Daniel e a Vanessa Cristina. Bom dia, meu nome é Carla e eu vou falar um pouco como são definidos os temas recorrentes do ensino de história nas séries iniciais. Estudar história não é apenas decorar nomes e datas, é descobrir
e analisar fotos registradas no passado, podendo haver mudanças com o passar do tempo. Permitimos o conhecimento de como aqueles que viveram antes de nós. Os professores, eles devem promover a reflexão do aluno e motivá-los a conhecer um pouquinho da história passada e a relação entre os diferentes tempos e reconhecer o valor do passado, do presente e do futuro. A história tem uma função de resgate enquanto elemento de formação da cidadania e compreender quem somos, para onde vamos e o que fazemos. Muitas vezes nós não identificamos, construindo um conjunto pelo desenvolvimento de capacidades e percepção crítica, do autoconhecimento, com sujeitos de um tempo e lugar. Os professores, eles devem trabalhar atividades que envolvam questionamentos, análises, pesquisas e organização com conteúdos históricos. É importante que o aluno conheça a história da humanidade, como a história e a produção dos homens, e não somente os resultados das ações e das ideias. Alguns métodos são utilizados na escola pelo professor. O método tradicional, que é quando o professor ensina os alunos a partir dos livros didáticos e no quadro, a ponto de decorar e memorizar o que foi separado e escolhido para eles estudar. Não é apenas isso. E a criança tem que entender um pouquinho da história. O método dialético, ele é aquele que o professor ensina a aquelas pessoas que construíram alguma coisa, e tiveram alguma ação no trabalho do homem. É algo inacabado, é algo incompleto, pronto para ser transformado por outra pessoa. E tem o ensino, e também tem um ensino para as crianças no início, que são quando os professores irão montar uma linha do tempo, onde eles possam conhecer um pouco da sua história. Como assim? Eles montam uma linha do tempo com as fotos dos seus bisavós, dos seus avós, entendeu? Eles montam uma linha do tempo, como já tinha explicado no grupo anteriormente, né? Que as meninas falaram sobre essa linha do tempo que é criada pelos professores, né? E aí a criança vai entender um pouquinho, ela vai entender um pouco da sua origem, né? Como ela conseguiu, uma representação da sua vida anteriormente, né? Como eram os seus avós passados e como estão agora, no presente. Bom dia, meu nome é Vanessa Cristina, é um prazer estar aqui no programa Aprender Mais e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o ensino da história nos anos iniciais da criança. Esse ensino, ele possibilita o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo. Essas crianças vão crescer tendo a sua própria maneira de pensar e agir a respeito aos acontecimentos do mundo ao seu redor. Ela vai se tornar um cidadão consciente sobre política, cultura, problemas sociais e dentre outros, e vai ampliar seus conhecimentos, vai se tornar pessoas que respeitam a diferença das outras pessoas,
E esse ensino, ele constrói futuros cidadãos, preparado para enfrentar os meios socioculturais e prontos a assumir as suas responsabilidades. Agora eu vou estar citando um trecho do livro do Fonseca. O livro chama Fazer e Ensinar História. A história busca compreender as diferentes maneiras como homens e mulheres vivem e viveram, como pensam e pensaram, suas vidas e a de suas sociedades, nos diferentes tempos e espaços. Ela permite que as experiências sociais sejam vistas como um constante processo de transformação. Um processo que assume formas diferenciadas, produtos da ação dos próprios homens. O estudo da história é fundamental para perceber o movimento e a diversidade, possibilitando a comparações entre grupo e sociedade nos diversos tempos e espaços. Por isso, a história nos ensina a ter respeito pela diferença, contribuindo para o entendimento do mundo em que vivemos e também do mundo em que gostaríamos de viver. Olá, meu nome é Daniel Ribeiro e nesse exato momento eu quero te fazer um convite. Se você vê que fazer algum sentido para sua vida, o que eu vou falar agora, pegue um papel, uma caneta e anote tudo aquilo que eu vou falar nesse exato momento. Daniel, para que é isso? Simples. O seu cérebro tem duas interfaces, chamado lado direito e o lado esquerdo. O lado direito é o lado da criatividade, o lado esquerdo é o lado da razão. Quando você faz isso, pega o papel, a caneta e anota, você vai abranger mais o seu lado cognitivo, que é a interface dos dois cérebros juntos. Então, eu não sou médico para poder citar o restante daquilo que vai te ajudar. Mas pega o papel e a caneta que eu te garanto que depois que eu terminar, vai fazer muito sentido na sua vida. Então vamos lá, olha só o texto que eu vou falar aqui agora. Chama-se Os Temas Transversais da Expressão do Conceito de Valores. Os valores básicos é a democracia e cidadania. Obedecem às questões importantes e urgentes para a sociedade. A sociedade contemporânea é a ética, o meio ambiente, a saúde e o trabalho, é o consumo e orientação sexual, pluralidade cultural, não são disciplinas autônomas, mas têm que permear todas as áreas do conhecimento. Estão sendo intensamente vividas pela sociedade e pela comunidade e pelas famílias e pelos alunos, educadores e o seu cotidiano. Vamos parar aqui rapidão. Fez algum sentido isso que eu te falei? Então por que você não está anotando? Anota. Veja só, nossa sociedade vive algo muito interessante. Vou quebrar o protocolo. O meu tema é como são determinados os temas nas séries do ensino fundamental. Se fazer sentido, anota aí rapidão. Fundamental. Anotou? Então preste atenção. O caminho é bem rápido. Os temas transversais caracterizam-se por um conjunto de assuntos que aparecem transversalizados em áreas determinadas curriculares que se constituem na necessidade de um trabalho mais significativo e expressivo de temáticas sociais na escola e alguns critérios utilizados para a comunidade se relacionar com urgência social. A abrangência nacional é a possibilidade de ensino e aprendizagem na educação básica, no favorecimento à compreensão do ensino, aprendizagem e assim como da realidade da participação social. São temas que envolvem aprender sobre a realidade da realidade, preocupado-se também em interferir na realidade. Transformá-la, anota aí, transformá-la. Notou? Então vamos lá. Lembra que eu falei para você anotar fundamental? Tudo no fundamental, você vai listar o que você sonhava lá. Certo?
E agora, onde que eu falei? Transformá-la. Transforme ela agora. No fundamental, transforme ela no que você é hoje. Talvez você não realizou tudo aquilo que você quis. Mas nesse exato momento, acredito eu que teve uma ressignificação dentro disso aí. Quando eu estava lá no jardim de infância, no ensino fundamental, aprendendo as coisas, eu lembro que eu era uma pessoa uma criança muito. E, Daniel, o que é esse A? É simplesmente o ponto inicial de uma coisa chamada caráter, que você começa a construir lá da infância, dentro da sua cultura. Eu aprendi com meus avós a entender de raiz desde criança, e hoje eu trabalho com aquilo ali, e eu acho bom. E é isso que eu venho te falar. A ressignificância. É isso. Se fazer algum sentido, anote. Anote se fazer algum sentido que eu vou falar aqui agora. Mas tudo tem a ver com o seu futuro. E o futuro hoje, ele cobra muito rápido, ele exige muito rápido, e você tem que abranger várias coisas, e o aluno tá ali pegando o celular na mão e tudo mais. Rápido, e você tem que abranger várias coisas, e o aluno tá ali pegando o celular na mão e tudo mais. Então eu falo hoje que eu conheço mãe de 12 anos e pai de 10 anos. Então hoje você tem que se atualizar. Daniel, o que você está querendo dizer com isso? Simples, atualize. Ensine a criança dentro da sua casa. Ensina cada ponto inicial e cada ponto de partida. E você verá o resultado catastrófico que você vai ter. Entendeu? A Bíblia fala uma frase interessante. Pais, ensinem vossos filhos. Pais, educai vossos filhos. Remanejante. Então, esse é o que eu tenho. Esse é o tema. O tema é você começar a construir lá de baixo as características da infância até o futuro dela. Para ela dar o resultado hoje. Que você está vendo o próprio resultado em você mesmo quando você olhar no espelho. E tem um ótimo dia. Muito bom. É muito importante ensinar história usando a realidade da criança, além de dar só informação. Isso vai ajudar a tornar o aluno mais reflexivo e crítico e com certeza vai ajudar muito ele lá na frente. E agora, como aprendemos na teoria, nada melhor do que aprender na prática. Por isso, a gente vai passar um vídeo muito didático da pedagoga Lohane da Mata. Bom dia, meu nome é Lohane da Mata Rodrigues e estarei fazendo uma pequena demonstração com uma aluna do 2º ano sobre esse livro, na verdade usamos esse livro, de Cândido Gracero, e a gente vai estar demonstrando como os professores podem ensinar história para os alunos nos anos iniciais, no ensino fundamental, no caso aqui que nós escolhemos 2º ano. Neste vídeo, escolhi ela, a Amanda Oliveiras dos Santos, e a gente vai começar lendo uma historinha, que se diz Memórias e Histórias. Era uma vez um casarão localizado na Rua da Memória. Suas paredes, seu telhado e muitos de seus cômodos eram antigos de um passado bem distante. A pintura era nova e os jardins bem cuidados. Neste casarão moravam 3 irmãos, já idosos, Virgínia, Francisco e Laura. As pessoas diziam que eles eram bem divertidos e tinham muitas histórias para contar. Ela abrigou diferentes famílias e foi reformada diversas vezes. Hoje o casarão guarda sinais de todas essas épocas e de todos os seus moradores. Veja nos desenhos pequenos como o casarão já foi em épocas passadas. Depois faça a pequena atividade. Você vai observar os desenhos e vai falar se o casarão foi construído há muito tempo e nunca houve modificação, ou se ele foi construído há muito tempo e sofreu algumas modificações. Sofreu algumas modificações. Então, como ela viu também, ela prestou bastante atenção e viu que foi construída há muito tempo e sofreu várias modificações, que nas imagens tudinho mostra as modificações que aconteceu dentro da casa. E continuando lendo a historinha,
a gente vai falar um pouquinho dos personagens da história. Os personagens dessa história são 3, que nasceram naquela casa: Virgínia, Francisco e Laura. Virgínia, a irmã mais velha, formou-se em enfermeira e trabalhou em vários países na África. Ela vai ler o Francisco. Francisco fez antropologia e estudou os povos indígenas do Brasil. E Laura, a mais nova, escolheu ser professora e depois se tornou escritora. Ela escreveu muitos livros para as crianças. Para quem não sabe, a antropologia, a área do conhecimento que estuda a cultura de grupos humanos como os povos indígenas. E Virgínia, Francisca e Laura, os personagens dessa história, foram criados nos anos de 1940 e 1950. E então estarei mostrando um pouquinho, vamos conhecer, né, um pouquinho daquela época. Aí estarei mostrando as épocas, como eram os trem, as batedeiras, como era o Vale do Anhangabaú, em São Paulo, no final da década de 1940. E só para lembrar, a história do casarão e seus personagens foi inventada, mas nem tudo faz parte da imaginação. A inspiração para escrever essa história veio mesmo da vida real. Afinal, há várias casas parecidas com as dos 3 irmãos, espalhadas por todo o país. Então, os estudos da história devem ter o professor como meio de ligação entre o conhecimento e o aluno. E tem uma frase do escritor bem aqui na frente, no comecinho do livro, que eu achei bem interessante e gostaria de ler para todo mundo. O autor fala: ao escrever este livro, percebi que é possível ver o mundo com outros olhos, como os olhos da criança que fui e ficou, perdida lá atrás, nos tempos da infância. A história tem algo de parecido com esse olhar de criança. Ela nos mostra que é possível ver o mundo de outro jeito, dar vida nova ao que parece imutável. Espero poder compartilhar com você um pouco de tudo que aprendi. Vídeo muito bom e muito interessante, com certeza vai ajudar muita gente. Agora vamos ver o resultado da nossa enquete de hoje? E esse foi o resultado da nossa enquete de hoje. A galera tá bem dividida, 50% sim e 50% não. Agradeço todo mundo que votou. E assim, encerramos mais um Aprender Mais. Espero que vocês tenham entendido. Agradeço por vocês terem assistido até o final. Um ótimo final de semana. Beba muita água, lave muito bem as mãos, não maltrate os animais e até a próxima.